Você já se deparou com algum objeto estranho em sua casa? Algo que seu filho ou filha aprendeu na internet? Um capturador de sonhos? Uma queima de essência que alguém lhe deu de amostra grátis ao passar por uma loja no shopping? Ou talvez alguma ornamentação, como uma escultura grega? Você já se perguntou se esses objetos podem carregar algum peso ou carga demoníaca? E o que dizer do entretenimento de terror? Como será que os filmes são feitos e quais consagrações estão envolvidas ali? Existem pessoas que possuem alguns desses itens e já passaram por situações espirituais perturbadoras dentro de seus lares. Objeto número 1. A famosa queima de sálvia. Você já ouviu falar sobre a queima de sálvia? A princípio, parece algo inofensivo. Algum cristão poderia praticar isso? Antes de responder, pare e pense comigo. Essa prática é um ritual de purificação, usada por aqueles que acreditam que, ao acender sálvia, os espíritos malignos serão afastados pela purificação que dizem estar contida na fumaça. Esta prática existe há muito tempo, e há quem acredite que ela tenha propriedades curativas. Mas, na verdade, usar a sálvia com essa finalidade pode ser um erro. Em vez de trazer cura, essa prática tem sido usada por muito tempo em bruxarias e no ocultismo. Ao utilizá-la, você pode estar colocando sua fé em uma fumaça usada em rituais e não em Cristo. Em vez de clamar a Jesus para ajudá-lo a expulsar os espíritos ruins ou a superar o que o impede de dormir, você está confiando em um ritual que pode, na verdade, abrir portas espirituais perigosas. Não entregue suas forças a um simples rito ocultista, mas clame a Jesus Cristo e pelo seu sangue, e Ele transformará seu lar. Ele é a verdadeira purificação que mudará todo o seu ambiente. Objeto número 2. O capturador de sonhos. Muitas pessoas enfrentam problemas para dormir, seja por causa da ansiedade dos dias modernos ou das preocupações da vida. O que beber ou comer amanhã? Esses pensamentos podem gerar insônia ou até pesadelos com coisas estranhas, como monstros, a sensação de estar fugindo ou a impressão de estar caindo. Navegando na internet, você pode ter se deparado com um capturador de sonhos e pensado em criar um para manipular e regular o sono. Talvez você tenha seguido um tutorial na internet, feito o seu próprio capturador e o colocado acima da janela do quarto, acreditando que ele criará uma barreira contra os espíritos. A Bíblia, entretanto, é clara e nos adverte contra a superstição e a magia. Em 1 Coríntios capítulo 8 a 5, Paulo nos diz: "Pois embora existam os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas vieram e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos." Quando você cria ou compra um capturador de sonhos, acreditando que está fazendo algo bom e cheio de luz, saiba que, na verdade, o diabo, mestre do disfarce, pode estar operando por trás disso. Ele permitirá que você durma tranquilamente por um tempo, dando-lhe uma falsa sensação de proteção. Mas, com o passar dos dias, você poderá acreditar que precisa de um capturador maior ou de mais deles, e isso se tornará uma bola de neve, trazendo mais demônios para se instalarem em sua casa. Satanás se disfarça como um anjo de luz perfeito. Ele pode até aparecer em seus sonhos através desse objeto maligno, parecendo ser de luz por fora, mas estando apagado e envolto em trevas por dentro. Objeto número 3. Entretenimento. Filmes podem abrir portas espirituais. Que tipo de conteúdo está sendo consumido nos lares? Existe algo chamado de terror light, como a série Stranger Things, que abre um emaranhado de portas espirituais. Que tipo de jogos seus filhos têm assistido? Que tipo de conteúdo eles têm consumido? Pasmem, mas atualmente existem filmes de terror feitos para crianças. E que tipo de tabuleiro de jogos empoeirados existe dentro das caixas no topo de seus guarda-roupas? Lembro-me de quando tinha 13 anos e eu e meus amigos procurávamos conteúdo sobre esses assuntos. Era difícil de encontrar, tudo era muito subliminar e sutil. Alguns objetos em filmes como Clube da Luta ou palavras em clássicos como O Rei Leão passavam despercebidos. Havia um pastor que falava sobre a marca Nintendo e muitos zombavam dele, certo? Mas atualmente os ocultistas não se escondem mais. Eles se apresentam em podcasts, são convidados, dão
dão autógrafos, escrevem livros. Se você tem algum livro ou disco antigo, como aquele jovem que conheci, que tinha um CD da banda Silverchair, cuja música falava sobre sonhos suicidas, é hora de se livrar disso. Ele acabou jogando fora todos os seus CDs e pôsteres. Hoje, muitos se dizem ocultistas, satanistas assumidos, pessoas que sonham em fazer parte da maçonaria ou ser Illuminati. Essa estrada vem fantasiada de uma vida luxuosa, mas sob a superfície há um mal que envolve muitos, e sair pode ser quase impossível. Veja o caso da Scientologia com Tom Cruise, que recentemente fez um anúncio cinematográfico para as Olimpíadas dos Estados Unidos, levando os arcos da França para Hollywood. Mas talvez o que você precise se lembrar sobre as Olimpíadas da França seja o simbolismo polêmico da abertura. Há algo terrível na mídia, uma mensagem que querem nos entregar. Muitos dizem que a religião cristã é uma prisão, mas na verdade ela é uma verdadeira liberdade, onde os valores de família, o cuidado do marido com a esposa e os filhos que respeitam e honram pai e mãe são preservados. Se você tem objetos em sua casa como livros ocultistas, filmes ou pôsteres de terror, cuidado, se livre deles. Plataformas de streaming como Netflix e Amazon Prime oferecem muitos filmes, mas se notar algo estranho, pare imediatamente. Não deixe o inimigo entrar em sua casa através de janelas espirituais abertas por filmes ruins. Quarto, objetos, livros e desenhos. Há muitos desenhos feitos para meninas que passam despercebidos, mas que, de repente, mostram fadas levitando e fazendo suas amigas levitar com magia branca. Se você tem revistas ou livros com essa temática, se desfaça deles imediatamente. Livros são fontes de sabedoria, tanto para o bem quanto para o mal. A influência da magia branca e do ocultismo disfarçada em livros pode ser perigosa. Satanás é astuto e muitos vídeos ensinam a não comentar nada em casa para não quebrar os encantamentos. Nova era, material ocultista, livros sobre feitiçaria, magia, manifestações sobrenaturais, todos precisam ser destruídos. Há uma passagem na Bíblia, em Atos capítulo 19, onde Paulo curava e libertava pessoas em nome de Deus. Um grupo de homens viu isso e quis imitar o poder. Tentaram usar o nome de Jesus dizendo: "Ordeno-te pelo Jesus que Paulo prega que saias." Esses homens, que eram filhos de um sacerdote chamado Seva, estavam brincando no reino espiritual sem a cobertura de Deus. Eles foram atacados e humilhados pelos demônios, porque não tinham a mesma autoridade espiritual que Paulo. Ao vir a Jesus, todas as práticas estranhas devem ser deixadas de lado. Não porque queremos impor algo, mas porque é um processo gradual de libertação que acontece através do esforço e da busca por Cristo. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Muitos, ao escutar isso, procuraram livros estranhos em seus lares e os queimaram. Se você tem livros de feitiço, maçonaria ou qualquer outro material ocultista, queime-os. Não deixe esse mal em sua casa ou ao alcance de seus filhos. Objetos finais, esculturas e imagens. Estátuas, desde romanas a carrancas, são usadas por alguns para afastar o mal olhado. Se você é cristão, tome cuidado ao levar obras de arte para casa. Você pode estar comprando um falso deus usado em rituais cabalísticos ou satânicos. Esses objetos podem criar barreiras em sua vida espiritual. Muitos ídolos recebem ofertas e sacrifícios, e você pode estar trazendo para casa algo maligno, apenas por achar bonito. E o que dizer de uma mulher chamada Taylor Swift? Ela se exibe com sua perversidade, causando alvoroço com rituais que começam nos shows e não sabemos como terminam. Não estamos falando de um rockstar que se diz satanista, mas de uma artista pop com um rosto de boa moça, cujas letras carregam um peso espiritual. Em uma de suas músicas intitulada Guilty as Sin, ela canta: "E se eu afastar a pedra, eles vão me crucificar de qualquer maneira. Eu escolho você e eu religiosamente." E em But Daddy, I Love Him, ela diz: "Essas pessoas só te criam para te prender." Você pode pensar que isso é exagero, mas se pesquisar por conta própria, verá os rituais que ela pratica, os pentagramas em seus shows, e perceberá que há algo muito errado. Mesmo se dizendo cristã, suas atitudes e postagens revelam outra faceta. Na música Cruel Summer,
Ela exibe coisas diabólicas para fãs apaixonados. A nova era, a bruxaria e o ocultismo são realidades que estão invadindo nossa sociedade, e a juventude desensibilizada de hoje vê isso como algo normal. A famosa estrela da Disney, Vanessa Hudgens, é fascinada por bruxaria e alquimia. Ela gravou um filme e disse que despertou seu lado mágico, que agora consegue se conectar a seres de outros lugares e a pessoas da sua família que já morreram. A mensagem final é: cuidado com os objetos que trazem para sua casa e com o que deixam seus filhos acessarem. Eles são herança de Deus em sua vida.